Olá, jovens! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre operações que podem ser realizadas em relações binárias para construir novas relações. Tá? Então, primeira observação é que uma relação é sempre um subconjunto de A cartesiano A. Uma relação em um conjunto A é sempre um subconjunto de A cartesiano A. Ou, em geral, uma relação qualquer é sempre um subconjunto de A cartesiano B, onde A e B são conjuntos quaisquer. Em sendo conjuntos, todas as operações que a gente já viu para conjuntos podem ser realizadas em relações. Por exemplo, união, interseção, diferença ou diferença simétrica. Né? Lembro que esse símbolo daqui, às vezes ele também aparece diferente, né? Às vezes também aparece R1 e em um triângulo R2, é a mesma coisa. Esse símbolo significa tudo que está em R1 e não está em R2, união com tudo que está em R2 e não está em R1. Tá? Então, são aqueles elementos que quando você faz o diagrama de Venn, né, de R1 e R2, são os elementos que estão exatamente em cada um deles, mas não pertencem à interseção. Tá? Beleza. Lembrando aqui também que para esse símbolo a gente também às vezes representa como R1 e uma barrinha assim, R2 é a mesma coisa. Todos esses conjuntos, né, são subconjuntos de A cartesiano A e, portanto, também são relações do conjunto A. Tá? E aí é claro que a gente sempre pode, né, olhar aqui para um exemplo né, e construir aqui, entender como é que essas operações acontecem. Esse exemplo aqui vai ser um exemplo relativamente em que cada uma delas vai ser diferente. Então imagina que eu tenho aí duas relações nos números reais. E essas relações são definidas por relação R1, eu vou colocar os pares ordenados AB, onde A é menor ou igual que B. E na relação R2, eu vou colocar os pares ordenados AB, onde A é maior ou igual que B. Então, qual que é a união dessas relações? É você se perguntar quais são os pares ordenados de números reais que satisfazem esta propriedade ou esta propriedade. Claro que a resposta será todos. Né? Então, a relação R1 união R2 é o conjunto completo, são os reais, cartesianos reais. Quem que é a interseção? É você se perguntar quais são os pares de números reais que satisfazem ambas as propriedades ao mesmo tempo. Bem, vão ser precisamente aqueles pares ordenados onde ambas as coordenadas são iguais. Né? A única maneira desses dois sinais serem satisfeitos ao mesmo tempo é se ambas forem iguais. Então, claro que a resposta para esse daqui vai ser a relação dada pelos pares ordenados A e B, tal que A é igual a B. Né? Essa daqui é relação interseção. Né? Quem que é o R1 menos o R2? É você se perguntar quais são os pares ordenados que satisfazem esta propriedade, mas não satisfazem essa propriedade. Né? Aí fica claro que é o raciocínio oposto ao desse daqui. Né? Menor é igual, mas não é maior ou igual, só sobra os que são estritamente menores. Né? Então a resposta aqui para a pergunta da diferença são os pares ordenados, onde o A é estritamente menor que o B. Tá? E por último, nessa diferença simétrica, eu estou perguntando quais são os pares ordenados A e B em que isso acontece, mas o de baixo não acontece, e vice-versa. Ou seja, todos aqueles pares de números em que o A é menor do que o B ou o A é maior do que o B, só não tem a igualdade. Né? Então vai ficar fácil também saber que a resposta aqui para essa última pergunta é quando o A e o B são diferentes. Né? Ou o A é menor do que o B ou o A é maior que o B. Claro que aqui eu estou usando o fato que quaisquer dois números reais são comparáveis, né, para poder fazer esse raciocínio de exclusão. Né? Eu sei que se um número real é menor do que o outro ou é maior do que o outro, ele é a mesma coisa que falar que eles são diferentes. Tá bom, seguindo em frente. Dadas duas relações, R1 e R2, em conjuntos, agora eu estou até explicitando que R1 é em dois conjuntos,
R2 em dois conjuntos, mas o segundo conjunto da R1 é igual ao primeiro conjunto da R2, a gente pode definir a composição dessas relações. E composição aqui vai funcionar da mesma maneira como a gente fez com funções. A gente vai sempre pensar que a gente está saindo do A, indo para o B por meio da relação R1, e aí claro que aqui não vai ser uma função, então um número pode ir para vários lugares diferentes, ou alguns números podem não ir para ninguém, né? E aí depois a gente está usando a R2 para mandar do B para o C. E tudo que a gente quer saber no final é quais são todos os possíveis caminhos do A para o C que utilizam o B como intermediário e construir uma relação nova. Uma relação R3, denotada como a composição de R2 com R1, vai ser uma relação do A cartesiano C, tá? E que a gente vai colocar um par ordenado XY, onde o X pertence ao A, o Y pertence ao C, exatamente quando existir pelo menos um elemento no B, intermediário, onde o XZ, né, pertence à relação R1 e o ZY pertence à relação R2. Tá? Você pode pensar, se você quiser, quando você tiver uma relação entre dois conjuntos A e B, você pode pensar que o A se comporta como se fosse um domínio e o B se comporta como se fosse um contradomínio. Ainda que isso aqui não seja uma função, ainda que essa seja uma intuição apenas informal. Né? Isso aqui não é de fato um domínio contra domínio, as palavras são reservadas para o contexto de função, mas você pode imaginar, pensar nesses termos e talvez as coisas fiquem mais fáceis. Próximo slide vai ter um exemplo onde talvez a diagramação, né, dessa solução torne isso mais explícito. O que é que vai acontecer aqui? Eu peço para vocês considerarem um conjunto A que tem 3 elementos, 1, 2, 3, um conjunto B que tem 4 elementos, A, B, C, D, e um conjunto C que tem 3 elementos, 0, 1, 2. E aí aqui tem duas relações, a relação R1 e a relação R2. Relação R1 contém os seguintes pares ordenados. Veja que de fato isso aqui não é uma função porque, por exemplo, o número 1 está relacionado com dois números diferentes no contradomínio. Se fosse uma função, isso, né, não seria permitido. Tá? E a relação R2 também está aqui. Note novamente isso aqui também. Né? Essa daqui de fato até seria uma função. Né? Cada um dos... não seria. O C está relacionado com dois elementos. Então, nada aqui. Porém, nós podemos fazer a composição. E a composição vai ficar até interessante se a gente fizer um desenho aqui. Eu já deixei separado, desenhado os elementos. Vou agora fazer as conexões. Então, o 1 está conectado com o A, o 1 está conectado com o D, aí o 2 com o C, o 3 com o A e o 3 com o D. E aqui eu tenho A, B, C, D, o A está com o 0, o B está com o 0, o C está com o 1 e com o 2, e o D está com o 1. Né? Então essas são as duas relações, e na hora que você se perguntar qual que é a composição das relações, o que você pode simplesmente imaginar, vou tirar isso aqui da frente, é que você vai pegar essa relação, colocar ela aqui, e agora você vai se perguntar, esses números e esses estão conectados como? Então, por exemplo, o 1 e o 0 estão conectados? Sim, estão conectados. Eu posso vir do 1 para o A e do A para o 0. Então, a conclusão é que na relação R3 eu tenho o 1, 0. O 1 está conectado aqui, está conectado com esse 1? Tá, também. Porque eu posso vir do 1 aqui para baixo e depois eu posso vir do D para cá. Então, aqui eu tenho o 1, 1. Próxima pergunta. O 1 está conectado com o 2? Aí não está. Então não tenho 1, 2. E assim seguimos. O 2 está conectado com o 0? Não está. Está conectado com o 1? Tá. Está conectado com o 2? Está. 2C1, 2C2. Então eu tenho 2, 1, 2, 2. E a última pergunta, o 3 está conectado com quem? O 3 ele tem a mesma vizinhança do 1. Então ele está conectado com as mesmas pessoas que o 1 está. Então a resposta aqui vai ter o 3, 0 e vai ter o 3, 1. Eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. E isso completa o nosso problema. Beleza?
Note, por exemplo, que essa conexão do B com o 0 aqui, ela foi um pouco inútil, porque ninguém da outra relação vai para o B. Então, isso não ajudou muito, tá bom? Seguindo em frente. Seja agora o conjunto A, 1, 2, 3, 4, eu vou definir relações em A, ou seja, relações em A cartesiano A. Eu vou começar definindo essa relação R, que é a relação que contém 1, 1, 2, 1, 3, 2 e 4, 3. Né? Quem que é a composição da R com ela própria? Aqui é claro que eu posso compor R com ela própria, por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo aqui uma relação de A com A, e esse A, outra relação de A com A, e esses dois aqui são iguais, então eu posso vir daqui para cá, esse cara é esse, e eu posso vir dele para ele mesmo. Tá? Então, quem que é a R composta com a R? Eu tenho que me perguntar, para cada um desses elementos, para quem que eles vão, e para onde eles vão, que eles vão de novo. Tá? Então, por exemplo, o elemento 1, ele vai para o 1. Aí agora o 1, novamente, resultado, vai para onde? Vai para o 1. Então, eu sei que nessa relação vai estar contido o 1, 1. Vai ficar um pouquinho menos confuso agora, porque o 2, ele vai para o 1. E o 1 vai para o 1. Então, o 2, 1 também vai estar aqui. Espero. Agora vai ficar ainda menos confuso, espero eu. O 3 vai para o 2. E o 2 vai para o 1. Então, aqui eu tenho um elemento diferente. Esse elemento diferente vai ser o elemento 3, 1. E por último agora, o 4 vai para o 3, o 3 vai para o 2, eu vou ter aqui o 4, 2. Então essa é a relação, a R composta com ela mesma. Tá? E aí a pergunta de baixo é quem que é a R composta com ela mesma N vezes, porque eu posso fazer isso. Então a R composta com ela mesma N vezes, você vai agora olhar para essa que está aqui embaixo, perdão, você vai olhar para essa que está aqui e você vai agora se perguntar, né? O 1 vai para o 1 e o 1 vai para o 1. Então o 1 vai estar lá. O 2 vai para o 1 e o 1 vai para o 1. Então o 2, 1 vai estar lá também. O 3 vai para o 1 e o 1 vai para o 1. Então o 3, 1 vai estar lá também. E o 4 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Então eu vou ter o 4, 1. Eu já sei que se eu fizer a R composta com ela mesma 3 vezes, a resposta vai ter 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. E agora não é muito difícil você se convencer que se você ficar repetindo essa relação, compondo ela com ela mesma, quantas vezes você quiser, né, compondo essa daqui com essa quantas vezes você quiser, você vai estar mandando todos os 4 números, 1, 2, 3 e 4 para o 1 nessa daqui, e depois o 1 para o 1 mesmo, então eles vão ficar se repetindo e não vai ter nada diferente disso. Né? Então, essa relação ela é uma relação cuja composição dela para qualquer valor de n foi relativamente fácil fazer. Né? É um resultado que eu acho que eu sugeriria vocês tentarem refletir um pouco, é pensar que em relações finitas, em conjuntos finitos, se você ficar repetindo a composição, uma hora você vai ter que parar. Tá? Esse é um bom... Na verdade, minto. Uma hora você vai ter que parar ou você vai ter uma alternância. Um ciclo, relações que ficam se repetindo. Mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui agora. Letra C. Escreva a matriz da R. Então, e na letra D, calcule potências dessa matriz. Então, já vou colocar essa resposta aqui para a gente ver como que essa operação de composição de relações é uma operação que se parece com uma operação que você já conhece em matrizes. É claro que essa relação aqui era uma relação muito especial. Por quê? Porque quando eu fazia composição, eu só tinha um caminho possível. Né? O 2, 1 ele aparece aqui, mas só teve uma maneira como eu cheguei do 2 no 1 quando eu fiz a R composta com a R. Que era o 2 ir para o 1 e o 1 ir para o 1. Eu poderia ter tido 2, 3, 4 caminhos para chegar nos objetos. Isso teria feito o que eu vou mostrar aqui agora ser um pouquinho diferente.
Vocês podem até pensar o que é que teria acontecido. Mas, né, para efeitos aqui desse exemplo, eu espero que fique relativamente interessante notar. Essa daqui é a matriz da relação R, né? Então ela mostra que o 1 está com 1, o 2 está com 1, o 3 está com 2 e o 4 está com 3. Aí, se você fizer essa matriz ao quadrado, fizer o produto, o resultado vai ser isso, e não é difícil você, né, observar que essa é exatamente a relação, a matriz da relação R composta com a R. 1 com 1, 2 com 1, 3 com 1, 4 com 2. E se você fizer essa matriz aqui ao cubo, você vai notar que o resultado é exatamente a matriz dessa relação. Então, essa operação de compor relações é uma operação que, se você estivesse fazendo matrizes, ela, em certo sentido, ela corresponde ao produto, né? E claro que esse produto deu exatamente a matriz das relações. Por quê? Porque era o comentário que eu falei sobre a quantidade de caminhos. Só tem um caminho para ir do 3 para o 1 na relação composição, o que significa dizer que aqui esse número aqui é 1. Talvez, se tivesse mais de um caminho, esse número seria diferente. E se você quisesse construir a matriz da relação, o que você teria que fazer é identificar todas as entradas no produto maiores do que 1 e transformar elas em 1. E as que são 0 continuam 0. Se você tem uma relação R em um conjunto A, você calcula a composição da R com ela mesma. E o resultado está contido na própria R. O que é que isso significa? Né? Então, aqui você vai estar olhando os elementos que estão aqui dentro são os elementos da forma AC, tais que existe um B no conjunto A, onde o AB pertence a R e o BC pertence a R. Né? Esse R é essa primeira, esse R é esse segundo. Né? E se, né, toda vez que existir um B no conjunto A com esses dois pares, eu estou construindo a relação que contém exatamente o AC. E eu estou dizendo que todos esses elementos pertencem à própria R. O que é que isso significa? Qual daquelas propriedades com relação a uma que a gente pode aplicar a relações está sendo satisfeita aqui? Minha resposta é que a R é transitiva. R é transitiva. Né? As relações transitivas são precisamente aquelas onde, quando você tem AB e BC, o AC precisa estar lá. E a R composta com a R, eu estou exatamente construindo a relação dos pares AC, onde eu tenho o AB e o BC dentro da R. É claro que aqui eu não preciso ter a relação sendo transitiva, eu não preciso ter a igualdade. Tá? Aliás, muitas vezes não acontece. Mas dizer que a composição pertence à própria relação é uma outra maneira de dizer que a relação é transitiva. Então aqui a gente tem uma maneira matricial, se a gente quiser, de enxergar a transitividade. Você vai pegar a matrizinha lá da relação, que tem zeros e uns, vai fazer ela ao quadrado, vai ter o seu resultado, vai olhar para as entradas que são diferentes de zero, e cada uma daquelas posições precisa ter sido diferente de zero originalmente. Se isso aconteceu, sua relação é transitiva. Tá bom? O fecho de uma relação com respeito a uma propriedade é, por definição, a menor relação que contém a relação que você começou e satisfaz a propriedade. Então você quer olhar para uma relação, você quer adicionar elementos até que uma determinada propriedade seja satisfeita. Se você fizer isso da menor maneira possível, da maneira mais econômica possível, você está construindo o fecho. Tá? Não é óbvio que o fecho com relação a propriedades quaisquer vai ser único. Né? Então, a gente vai sempre estar preocupado com propriedades onde o fecho é único. Né? Porque, a princípio, você poderia adicionar elementos de um lado e a propriedade está satisfeita,
mas talvez não precisasse ter adicionado aqueles, poderia ter adicionado outros, e a propriedade acabaria sendo satisfeita também. A gente não vai olhar para propriedades onde tem essa possibilidade, a gente sempre vai acabar olhando para propriedades onde o fecho é único. Né? A primeira delas, a mais fácil, se eu tenho uma relação como essa, a relação que a gente viu no slide anterior, quem que é o fecho reflexivo? Né? Então, quem que é a menor relação que contém essa e que ao mesmo tempo é a relação reflexiva? Bem, naturalmente eu estou querendo olhar para essa relação e adicionar aí dentro os elementos faltantes. Os elementos faltantes são o 2, 2, o 3, 3. Se esses dois elementos estivessem dentro da R, ou seja, a R unida com esses dois elementos, eu estou construindo o fecho reflexivo dela. A menor relação que contém a própria R e que é, ao mesmo tempo, reflexiva. Tá? Por que eu não coloquei o 1? Porque o 1 já estava lá. Aí eu estou assumindo que aqui eu estou num conjunto 1, 2, 3, claro. Né? Se o conjunto tivesse mais elementos, eu teria que ter adicionado todos os pares da forma XX, onde X é um elemento lá do meu conjunto. Beleza? Seguindo em frente. Dada essa relação nos números inteiros, a relação em que eu coloco A, B lá dentro, precisamente quando A é menor do que B. Quem que é o fecho reflexivo? Quem que é o fecho simétrico e quem que é o fecho transitivo? Começar com a pergunta mais fácil. O fecho reflexivo vai ser exatamente a relação que contém essa e que contém também os pares onde eu tenho a igualdade. Então vai ficar fácil. Né? A resposta dá 1. Eu vou até aproveitar aqui. A resposta da 1 é simplesmente colocar... eu vou apagar porque a R já está definida lá em cima. A resposta da 1 é simplesmente permitir o sinal de igualdade. Tá? A 2, o fecho simétrico. Você vai pensar lá no vídeo anterior que a gente falou sobre as propriedades de reflexividade, antissimétrico e transitivo. Eu não falei ainda o que é uma relação C simétrica, eu vou falar agora. Uma relação em um conjunto A é simétrica se toda vez que o par AB está lá dentro, o par BA também está, para quaisquer números A e B lá do seu conjunto. Então a relação a antissimétrica falava que isso daqui só acontecia quando os dois elementos eram iguais. Então a antissimétrica era quase que, né, a palavra anti já estava... Primeiro introduzir a relação antes para depois falar que é. Né? Porque no contexto lá de ordem parcial a gente precisava da antissimetria. Mas aqui eu quero falar de simetria. Na simetria, toda vez que um elemento está, o outro também está. É claro que, no que diz respeito a matrizes, a sua relação, né? Se a relação é simétrica, a matriz vai ser simétrica. Simétrica no sentido de, ao longo da diagonal, quem está fora da diagonal, o elemento que está na posição refletida lá, né? Também está. Né? E no que diz respeito ao diagrama que a gente desenha, toda vez que tiver uma seta indo, tem uma seta voltando. Então isso é uma relação simétrica. Olhando para essa relação daí agora, o que é que eu preciso fazer nela para que ela vire uma relação simétrica? Bem, nessa relação estão presentes todos os pares de números inteiros onde o primeiro é menor do que o segundo. E eu quero agora colocar o contrário. Eu quero colocar todos os pares em que, né, o primeiro é maior do que o segundo. Né, eu quero colocar o... Né, porque se BA pertence aqui dentro, significa dizer que o B é maior do que o A. E aí agora eu quero colocar aquelas onde o maior está na primeira coordenada e o menor está na segunda. Eu não preciso colocar os que são iguais. Né, então eu espero que vocês se convençam que a resposta da letra 2 é você simplesmente colocar todos os pares de números inteiros onde o A novamente é diferente do B. Diferente porque, para os números inteiros, se eles são diferentes, então a primeira coordenada ou é maior ou é menor do que a segunda, não existe uma terceira opção. Né? E a 3, quem que é o fecho transitivo, você está se perguntando se a relação R, eu quero encontrar uma relação que contém a relação R e que é uma relação transitiva. E aí o ponto é, a relação R já é transitiva. Em já sendo transitiva, eu não preciso fazer nada. A resposta é a própria R. Nessa relação de menor, ela é transitiva. Se A é menor que B e B é menor que C, A é menor que C.
Então, toda vez que AB e BC pertencem a R, o AC já pertence. Né? Então, eu não preciso fazer nada, não preciso adicionar nenhum elemento, a relação R já é transitiva, o fecho transitivo dela é ela mesma. E é claro que a gente pode aqui, se a gente quisesse brincar um pouco e perguntar qual que é o fecho reflexivo e simétrico dessa relação. Aí vai ficar fácil ver que se você fizer reflexivo e simétrico, você vai obter a relação que contém todos os pares números inteiros, por exemplo. Né? Beleza. Seguindo em frente para o nosso último exemplo aqui desse vídeo, olhando para essas duas relações dadas por diagramas, quais são os seus fechos transitivos? Né? A pergunta mais fácil seria, os fechos reflexivos quem são? E aí talvez, na verdade, antes de fazer é importante entender o que esse diagrama significa. Né? Porque, em geral, quando a gente fez diagrama de relações, a gente estava sempre colocando os elementos de um conjunto aqui, os elementos de outro conjunto aqui, colocando as setinhas de um para o outro. E aqui não está desenhado dessa forma. Por quê? Porque aqui eu estou olhando, eu estou imaginando que o meu conjunto, nesse exemplo aqui de cima, é o conjunto que contém A, B, C, D e E. Tá? E simplesmente, ao invés de colocar ABCDE de um lado, ABCDE do outro e as setinhas da esquerda para a direita, como os conjuntos são iguais, eu já estou colocando as setinhas entre os elementos. Tá? Então, para ficar claro, interprete esse exemplo que está aqui, né, como sendo ABCDE de um lado, ABCDE do outro, e todas as setinhas que conectam aqui em cima, elas estariam aqui embaixo da esquerda para a direita. Mas aí o que eu estou fazendo simplesmente é colocando esses pontos em cima desses e colocando as setinhas aqui dentro. Beleza? Isso espero que não traga nenhuma ambiguidade na compreensão. Quando você tem uma relação de um conjunto nele mesmo, você sempre pode representar apenas com os pontos que correspondem ao conjunto e as setinhas dentro deles. Tá? Se isso for tornar a compreensão mais agradável. Nesse caso funciona bem. Funciona bem porque para fazer a transitividade, ao invés de ter que redesenhar isso aqui do lado, né, que é o que a gente fez, né, o que a gente tinha feito antes, eu copiaria, colocaria aqui em cima e veria se o A vai para o B, o B... se o A vai para o B e eu tenho que o B vai para o C, então o A tem que ir para o C. Né? Então eu estaria enxergando aqui que essa cópia, né? Não é exatamente, é exatamente o que a gente tinha feito lá sobre composição de relações. Mas bem, voltando aqui a esse desenho, esse aqui agora vai ficar mais fácil. Se o A vai para o B e o B vai para o C, para a relação ser transitiva, eu preciso que o A vá para o C. Então, e como é o fecho, eu vou manter o que já está aí. Então eu preciso que o A vá para o C. Se o B vai para o C e o C vai para o D, eu preciso que o B vá para o D. Se o C vai para o D e o D vai para o E, eu preciso que o C vá para o E. Mas essa relação ainda não é transitiva. Não é transitiva porque eu tenho que o A vai para o C vai para o D, então eu preciso ter a seta que vai do A para o D. E agora não é muito difícil você se convencer que eu vou ter todas as setas indo de todos os elementos para frente. Né? O B vai para o D, o D vai para o E. O A vai para o D, o D vai para o E. Eu tenho todas as setas indo para frente. Essa é a resposta desse problema. O fecho transitivo dessa relação contém todas as setas que seguem na sequência das que estão aí. Eu também, claro, poderia ter feito a pergunta, que seria um pouco mais fácil, quem que são os fechos reflexivos e simétricos? Né? Fecho reflexivo é só colocar um loop em todo mundo que não tem. Aqui ninguém tem que colocar em todo mundo. Aí esse é o reflexivo. E o fecho simétrico é olhar para todas as setas e colocar a seta no sentido oposto. Fecho simétrico. Toda seta tem que ter uma seta no sentido oposto. Tá? Então a pergunta do fecho transitivo um pouquinho mais interessante, a pergunta de quem que seriam os fechos reflexivos simétricos um pouco mais fácil. E nessa relação de baixos, quem que é o fecho transitivo? A resposta aqui vai ser a relação total.
Todos os pares têm que estar relacionados. Né? Por quê? Porque se o A vai para o B e o B vai para o C, o A vai para o C. Se o A vai para o C e o C vai para o D, o A vai para o D. Se o A vai para o D e o D vai para o E, o A vai para o E. Se o A vai para o E e o E vai para o F, o A vai para o F. E se o A vai para o F e o F vai para o A vai para o A também. E é claro que se eu repetir isso começando em qualquer um dos elementos, eu vou acabar colocando todas as setas. Todas as possíveis setas vão estar aí. O fecho transitivo dessa relação acaba sendo uma relação simétrica, reflexiva e que vai conter todos os possíveis setas. Né? Então, nesse exemplo em que você começa com um ciclo, né, o fecho transitivo é o total. Note que se a pergunta tivesse sido quem que são os fechos reflexivo ou simétrico, a resposta não teria sido total. O fecho reflexivo aqui é só colocar os loops, etc. Né? E o fecho simétrico, é só colocar as setas nos sentidos opostos. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí como é que a gente faz operações em relações. No próximo vídeo, nessa sequência, a gente vai discutir um pouquinho sobre relações que satisfazem essas três propriedades: reflexividade, simetria e transitividade. Até já!